Dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, pelo teu amor nas nossas vidas. O meu coração, Pai, está muito feliz e agradecida por essa oportunidade de estar com os meus irmãos, conversando sobre a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra, Senhor, o mais profundo dos nossos pensamentos, emoções, a nossa alma, o nosso espírito. O Senhor sabe o que nós precisamos. Espírito Santo, essa live é sua, minha vida é sua. Me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver alguma palavra ou gestos que são equivocados da minha parte, que o Senhor, Espírito Santo de Deus, complete esta palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Que bom ter vocês aqui. Bom dia, Beth. Bom dia, Deoclenir. Acho que eu falei certo, né? Josélia, minha querida, bom dia. Soraya, minha prima amada, já voltou? Que bênção aquela viagem, hein? Acompanhei. Maurício, bom dia. Bom dia, Lurdinha, minha parceirinha de academia. José Maurício, Cacá. Muito obrigada pela presença. Não é José Maurício. Falei José Maurício, mas não é. Maurício José. É que tem um José Maurício que está sempre aqui com a gente todos os dias. Troquei os nomes. Edson Marques, bom dia. Renilda, Décio, Sandra, Eliane, Daniele, Reveca Ramos, Décio, Jane. Obrigada, gente. Clenildes, bom dia. Deus abençoe. Ainda está aí? Oh, que bênção. Deus abençoe. José Carlos, Denise, bom dia. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o bom samaritano. Bom dia, Cris. Obrigada, minha querida, pela presença, viu? De todos os dias. É bom saber. Oi, Gilton. Lucas 10, a partir do versículo 30. Lucas relata uma parábola que Jesus contou para os fariseus, para um advogado da lei que questionou Jesus, quem que é meu próximo, né? E Jesus contou a parábola do bom samaritano, que todo mundo conhece, né? A parábola do bom samaritano. Inclusive, muitos hospitais chamam samaritano. Na minha cidade, Mineiros, um hospital, né? Fundado por médicos evangélicos, eles montaram cristãos, né? Criaram um hospital que chama Samaritano. Então, sempre quando alguma coisa relacionada à saúde, eles colocam a saúde ou alguma coisa com relação a cuidar do outro, sempre eles gostam de colocar samaritano. Os samaritanos são famosos aí por causa dessa história, né? O bom samaritano. Certo homem descia para Jericó quando veio cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de roubarem tudo e o espancarem, fugiram abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim, viu o homem, passou do outro lado. Mudou de rua, gente. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre o seu animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuide deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu o reembolsarei a ti quando voltar. E Jesus pergunta, que aquele advogado perguntou para Jesus quem era o próximo, né? Aí Jesus devolveu a pergunta. Jesus gostava de devolver perguntas. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o advogado da lei olhou e falou: aquele que teve misericórdia para com ele. Aí Jesus olhou para ele e exortou e disse assim: olha, vai você e procede da mesma forma, que você vai saber quem é seu próximo, né? Você vai e age da mesma forma. Eu gosto muito desse texto porque ele
a Bíblia é muito rica, né? Mas esse texto tem muitas interpretações, muitos sermões, muitas crônicas, muitas palestras, muitos livros. Tem muitas pessoas que falam muitos, é muita riqueza para falar sobre esse assunto. Mas como nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês onde todos os meses deve se preocupar com a saúde mental, né? Mas é um mês que a gente se dedica com campanhas na televisão, nas nossas igrejas. Sempre a gente está ali falando sobre a saúde mental, né? E quando a gente olha para esse texto, trazendo assim para a prática do nosso dia a dia, né? Esse homem, ele foi ferido por pessoas. Ele saiu da casa dele com um propósito. Ele ia para algum lugar, deveria estar levando algum dinheiro, porque antigamente não era assim. A pessoa, quando ia a algum lugar, geralmente eram viagens. Por mais que fosse uma viagem pequena, era viagem onde a pessoa ia preparada. Quando você vai viajar, o que você prepara? Você não vai viajar sem dinheiro, você viaja com dinheiro, você vai com uma roupa mais confortável para essa viagem. E dizem que no caminho esse rapaz, ele foi cercado por ladrões e eles roubaram tudo dele. Tem texto que vai contar essa história, diz que deixaram ele quase morto, semi-morto, e arrancou até as roupas levaram, roubaram o dinheiro, levaram as roupas, tudo. Então, quando a gente vê essa situação, a gente vê que ele foi ferido e machucado por pessoas. Ele foi também abandonado e ignorado por pessoas. Mas no versículo 33, fala que ele também foi ajudado por pessoas. Porque não foi só aquele samaritano que cuidou dele. Lá no hotel onde o samaritano o colocou também, houveram pessoas que cuidaram dele, que alimentaram até ele se recuperar. Então, eu hoje, olhando para esse texto, eu queria repartir com você. Para dizer para você que pessoas na sua história, no seu caminho, feriram você, machucaram você. Pessoas que você achou que ia estender a mão para você. Pessoas que você pensou que iria te socorrer. Que você poderia contar com elas. Elas te abandonaram, te ignoraram. Pessoas que prometeram te ajudar. Falou, olha, conta comigo. Me liga. E aí, quando você mais precisou, você ligou. Só que a pessoa não te atendeu. E aí você se sentiu abandonado, jogado, largado, ignorado. E aí, qual que é a nossa reação? É nos afastar de pessoas. Mas eu queria dizer para você, Deus é tão maravilhoso. Deus sempre vai enviar pessoas na sua história, no seu caminho, que tem o suficiente para te ajudar a ficar de pé de novo. As pessoas que te ignoraram, que te abandonaram, que não te prestaram socorro, elas não tinham o suficiente para te ajudar. Elas não tinham o suficiente. E não é só dinheiro, que às vezes você está precisando de dinheiro. Não é só remédios. A pessoa, ela também está ferida, ela não tem compaixão de você, ela não tem misericórdia de você, porque algo dentro dela não está correto. Algo dentro dela. Porque uma pessoa que ela está curada, uma pessoa que ela é saudável mentalmente, ela jamais vai ignorar uma situação de desespero e necessidade do outro. Uma pessoa que ela está completamente curada. Uma pessoa saudável, mentalmente saudável, ela não tem medo de ajudar o próximo, de estender a mão. Quando a pessoa que você mais esperava não te estendeu a mão, o que eu quero trazer para você é que ela não tem o suficiente, o que você precisa. Por isso, é que nos momentos de solidão, que a gente está mais sozinho, a gente precisa entender que Deus é suficiente e que Ele vai enviar o socorro para você. Mas primeiro você precisa identificar a presença do Mestre. Primeiro você precisa identificar a presença de Deus na sua vida.
Ele é o seu guia até o fim. E é Ele que traz para você o remédio, o sustento que você precisa. As pessoas, no tempo, o network, os contatos que você precisa, Deus vai enviar para você. Porque Ele conhece todas as pessoas. Ele sabe onde conectar, onde colocar. Então, hoje, no lugar que você está, se conecte com Deus. Ele é o seu guia. Ele é o seu Pai. Ele é tudo que você precisa nesse momento. É mesmo, eu preciso só de Deus, eu não preciso de gente, não. Não é assim que Deus funciona. Porque Deus usa comunhão para curar. Tem uma bênção na comunhão. Uma bênção de cura que ela só existe na comunhão. Você não vai encontrar sozinho na sua casa. Você não vai encontrar sozinho no seu isolamento. Existe uma bênção que ela existe só na comunhão. A Bíblia diz que se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, eles são curados. Mas se nós confessarmos uns aos outros as nossas dificuldades, nós seremos curados. Quando nós confessamos os pecados, nós somos salvos, né? Salvos e perdoados. Mas quando nós confessamos para o nosso irmão, quando nós entramos dentro da comunhão, da comunidade, mas o que acontece? As pessoas se fecharam porque foram feridas por outras pessoas. Foram abandonadas, foram ignoradas. E aí a gente faz o quê, gente? A gente coloca todo mundo no mesmo saco. E nós somos únicos. Cada um de nós temos dons especiais. Assim como você é único para Deus, tem coisas que é só você que pode entregar. Sabe, aquele sacerdote que mudou de rua quando viu aquele... Ele não tinha nada para dar para aquele homem. O levita também que veio descendo, não é porque é um sacerdote. Porque às vezes vai, mas Fernanda, ele era um sacerdote. Ele tinha mas ele não... Obrigação ética e moral ele tinha. Mas isso não é suficiente para ele enxergar o próximo. Porque a dor dele, a ferida dele, foi a ambição, foi o ego dele, sim. Quando você vê uma pessoa muito orgulhosa, muito cheia de si, atrás desse ego enorme, tem um rombo na alma, tem uma ferida na alma que só Deus vê. Às vezes você fala assim, mas fulano é difícil de conviver demais, é grossa, é estúpida, a pessoa é estúpida. Você não vê, o que você vê é a grosseria da pessoa, mas por trás tem um rombo, tem uma ferida enorme. Então, às vezes, você tem esperado ajuda de pessoas que você acreditava que poderia estender a mão para você e você... De repente, você se vê ajudado por alguém que você menos espera. Por alguém que você menos imaginava. Talvez alguém que não tem nenhuma condição financeira é aquela que vai ajudar você a ter uma estratégia para ganhar o dinheiro que você precisa para pagar sua dívida. Porque nós precisamos mesmo é de comunidade. Nós precisamos mesmo é de comunhão. Hoje, todo o sistema de mídia, todo o sistema filosófico que está sendo imposto para nós, tem nos isolado. Porque é muito melhor a gente ficar no nosso canto, sozinho, nós conseguimos resolver a nossa vida, a nossa história. Eu não preciso casar, eu não preciso ter filho, eu preciso só... As pessoas nem casar, nem ter filhos querem, que às vezes estão casados, nem querem ter filhos. Porque foram feridos, foram machucados e acham que não precisa de pessoas, não precisa de gente. Eu quero dizer para você que quando você ficar numa situação onde você não tem escolha, você vai ter a oportunidade de descobrir que Deus não perdeu o controle da situação que você está. E que você vai descobrir que a pessoa que você menos esperava é a que vai mais ajudar você. Foi surpreendente ver nessa parábola de Jesus que o improvável samaritano ajudasse aquele judeu. Porque eles eram eles eram, como é que fala? Ideologicamente, filosoficamente e teologicamente eles eram brigados, eles discordavam.
Eles não se consideravam próximos. Então, quem ele menos se considerava próximo foi o que estendeu a mão, foi o que ajudou para ele, foi o que ajudou ele, porque Deus usa os improváveis. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tô com dívida, eu preciso pagar minha dívida, e às vezes você tá pedindo dinheiro e Deus quer enviar para você relacionamentos. Deus quer enviar para você pessoas que vai trazer cura para você. Porque o seu problema não é só a dívida. O seu problema é o porquê que você entrou nessa dívida. Porque a dívida você paga. Se você não resolve a raiz que te levou a fazer essa dívida tão grande, você vai voltar a fazer novas dívidas. E Deus quer curar a raiz dos seus problemas, a raiz das suas dores. Por isso que quando você pede dinheiro e você acha que o dinheiro é a solução, se você for estudar, ver o histórico das pessoas que ganharam na loteria, dificilmente você vai encontrar alguém que o dinheiro resolveu o problema delas. Pode ter resolvido algumas urgências materiais, mas a da alma não conseguiu resolver. Então eu queria trazer para você essa questão do bom samaritano. O bom samaritano, se você for ver, fala assim, mais um samaritano estando de viagem. As cidades era tudo feito a pé ou feito a cavalo. Então, sempre quando a pessoa ia viajar de uma cidade para outra, ela se preparava. Então, o samaritano estava pronto. O samaritano estava preparado para qualquer emergência. Ele tinha vinho, ele tinha azeite, ele tinha roupas, ele tinha um cavalo. Ele se preparou para aquela viagem. Então, ele estava pronto para qualquer emergência. Por isso ele parou e teve misericórdia, porque ele tinha como ser suporte para aquele homem. Mas os sacerdotes, eles tinham uma situação boa, Fernanda. Eles podiam ter ajudado. Não podia. Não podia. Porque a aparência das pessoas não quer dizer que elas têm condições de ajudar, têm condições de sustentar. Quantas vezes você foi decepcionada, achou que pessoas iam te ajudar e não te ajudaram? E você? Quantas situações você podia ter feito alguma coisa e também você não fez nada? Você fala, mas eu queria ter feito, mas quando eu vi passou. Não, é porque você não tinha o suficiente. Você não tinha o suficiente. Por isso que nós temos que estar em Cristo. Porque o Espírito Santo vai te encher da fonte, da água viva. E você sempre vai ter como ajudar o próximo. Você sempre vai ter algo para ajudar. Você vai estar transbordando. Você vai ser como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, mesmo que não seja seu departamento, sua área, às vezes você não tem conhecimento sobre aquilo, mas se você estiver cheio da presença de Deus e a necessidade do seu irmão se apresentar para você, você vai entender que é para você ajudar. Talvez a necessidade dele, você olha e você fala, mas eu não entendo bem disso, mas se essa necessidade apareceu para você, você vai buscar estratégia em Deus, se arde no seu coração, mesmo que seja só para chorar junto ou para ouvir. Sabe, aquele samaritano, ele estava pronto para qualquer emergência que surgisse no caminho. Mas ele estava pronto não só para as emergências de si próprio. Porque diz que ele, além de pagar ali a estadia, deu mais do que, né? E ele continuou a viagem dele, ou seja, ele não parou, a viagem dele não acabou, porque ele tinha o suficiente para ele e para o outro. Até acabei agora lembrando da minha mãe. Minha mãe falava assim, quando eu comecei a dirigir, ela falava, minha filha, você tem que dirigir para você e para os outros. Não interessa se os outros estão errados. Você tem que estar certa. Você tem que estar preparada para o erro dos outros. Quando a pessoa vem no trânsito e erra, o seu acerto pode evitar o erro do outro. Porque nós somos isso, nós somos assim. É um ajudando o outro, um sendo suporte para o outro. Ah, mas não é minha responsabilidade. Se o outro não deu certo, assim, dirija para você e dirija para os outros. Tenha para você e tenha para os outros. Mas você só pode ter para você e ter para dar para os outros, oferecer para os outros, se você estiver cheio da presença de Deus. Quando você está cheio da presença de Deus,
Você tem prazer em honrar seus irmãos, em ajudar seus irmãos. É uma alegria você poder fazer isso. Mas quando a presença de Deus está escassa, porque os nossos pecados nos separam da presença santa. E as nossas feridas começam a ter mais destaque na nossa vida, na nossa história, do que a presença santa de Deus. E aí nós ficamos vazios. Nós nunca vamos poder ajudar ninguém. Nós nunca vamos ter o suficiente para estender a mão para o próximo, para ter compaixão. É muito fácil a gente chegar e ler esse texto e condenar o sacerdote, condenar o levita. Porque eles não eram crentes? Eles não falam da lei de Moisés? É muito fácil a gente apontar o dedo, mas a gente não sabe o contexto da história deles. Eu não estou dizendo que justifica a ferida, a história deles, não justifica eles terem deixado e abandonado aquela pessoa. Mas sabe, às vezes nós olhamos para pessoas que nós julgamos ser espirituais, mas são pessoas que estão na aparência, mas na alma estão vazias. E a Bíblia diz que se você julga que você está de pé, se você tem condições de julgar o erro do outro, cuidado, porque você também pode cair. Hoje você pode ser inspiração para muitas pessoas, mas amanhã pode ser você que esteja precisando de pessoas inspiradoras que estendam a mão para você. E aí Jesus volta a pergunta para aquele advogado que o questionou. Qual dos três foi o próximo? E ele respondeu, óbvio, o homem que ajudou. Aí Jesus falou, então vai e faz a mesma coisa. Seja como o samaritano. Quando você sair, esteja preparado, pronto para emergências, para ajudar você e ajudar o outro. Porque é na comunhão dos santos que Deus ministra cura, que Deus derrama cura. Salmo 48, 14, porque este é o nosso Deus. E Ele é o nosso guia, Ele será o nosso guia até o fim. Mateus 28, 20, Jesus diz, eis que estarei convosco até todos os dias, até a consumação do século. Nós temos a presença santa através da pessoa do Espírito Santo em nós. Então você nunca está sozinho. Você nunca. As pessoas podem te ignorar. As pessoas podem te abandonar. Mas o Espírito Santo de Deus está presente. E Ele vai enviar pessoas para que você seja curado, para que você seja sarado, para que você fique de pé, para que você possa chegar no ponto de poder ajudar outros a retribuir, a fazer o mesmo. Porque foi o que Jesus falou. Tá certo o que o samaritano fez? Então vai e faz o mesmo. Sabe, eu não sei, a Bíblia não era uma parábola. Jesus não contou o que aconteceu depois. Mas é suficiente para a gente saber. Para de ficar revoltado com as pessoas que não te ajudaram. Para de ficar magoadinhos porque as pessoas te ignoraram. Porque pessoas, quando elas estão feridas, elas estão machucadas, a aparência delas no Instagram podem estar felizes pra caramba. Estão maravilhosos. Mas se essas pessoas que você esperava que te ajudassem não te ajudou, é porque elas não têm o suficiente. Mas lembre-se, você tem o Deus Espírito Santo com você e Ele vai enviar as pessoas certas, as conexões certas, para que você seja completamente sarado, completamente curado. Lá no Salmo, acho que 133, fala assim, ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E lá no último versículo fala assim, ali, na comunhão, o Senhor ordena a bênção. Então não se isole, porque pessoas falharam com você, porque você também falhou com pessoas. Se você olhar para a sua história, não, eu já ajudei muito, mas se você olhar para a sua história, você também teve algum momento da sua vida que algo dependeu de você e você também falhou, você também não fez. Olha para o autor e consumador da sua fé. Existe um lugar na comunhão dos santos para curar você. E Deus usa a medicina, viu? O samaritano colocou remédio nas feridas. Então, se você está passando por alguma depressão, por algum momento que a sua saúde mental está fragilizada,
Busque ajuda. Pessoas vão te ajudar, existem médicos especializados para te ajudar, existem remédios fabricados, prontos para curar você, sarar você. E não é para sempre, é por um tempo. Eu mesmo tive alguns anos de depressão, precisei tomar medicamentos, tomei, porque quando acontece essas coisas difíceis, quando a sua saúde mental ela é abalada, você vai lá para baixo e as suas feridas, elas ganham um destaque grande aqui. Meu irmão fala muito isso para mim. Quando você está muito ferido, com muita dor, você está aqui embaixo, os problemas aqui. E a medicação ajuda você a ficar de igual para igual, para você vencer os dias que virão. Porque Deus te torna mais que vencedor. E Ele tem as pessoas certas que têm o suficiente para colocar você na sua história, para que você seja curado. E mais, não é só você que é curado. Deus usa você para curar pessoas. Sabe a pessoa que vem ajudar você? Que estende a mão para você? Alguma coisa existe em você que não é matéria, que não é financeira, mas alguma coisa existe em você que é graça de Deus em você, que você vai abençoar quem estendeu a mão para você. Porque Deus, em sua grande misericórdia, se faz transbordar dentro de mim e de você. Então, não se preocupe se você se sente em dívida porque alguém também te ajudou muito. Foi graça de Deus. Foi graça. E graça é um favor que a gente não merece. Não existe um jeito de você pagar a graça. Então, não se sinta em dívida com as pessoas que estenderem a mão para você, com as pessoas que te ajudarem a sair deste lugar. Porque Deus vai mandar hoje ainda. Hoje ainda, em nome de Jesus, se você está sentindo falta, eu ministro cura sobre a sua vida. E eu declaro em nome de Jesus que essas pessoas que têm o suficiente para estender a mão para você, elas vão aparecer na sua vida. E quando elas te ajudarem, não precisa se sentir em dívida, porque foi graça de Deus derramada na sua vida. Coloque a mão no coração. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Verdade, Cristina. Obrigada. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece os meus irmãos. Sabe aqui quem foi ferido por pessoas. Se existe alguém aqui nessa live que foi magoado por pessoas, que foi abandonado por pessoas, que foi ignorado por pessoas, que o Senhor Espírito Santo abrace e que elas sintam a tua presença neste momento e saibam que o Senhor nunca as abandonou, nunca as ignorou, sempre esteve e sempre será o nosso guia até o fim. E que o Senhor tenha as pessoas que têm o suficiente para nos ajudar. E é graça do Senhor em nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre qualquer doença que você tenha no seu corpo ou enfermidade de alma. Seja curado, seja curada, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo. Um beijo também para a galera do Facebook, do YouTube. Muito obrigada por vocês assistirem, estarem lá comentando e compartilhando. Muito obrigada. É uma honra e um privilégio servir a vida preciosa de vocês. Até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.